O que é que a perifa tem? O que é que a perifa tem? Mas tem coisas boas também. Mas tem coisas boas também. O que é que a perifa tem? O que é que a perifa tem? Tem coisas boas também. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem. Salve, salve! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que já chegou aqui no nosso O que a Perifa Tem. Mais um programa, mais um convidado especial. Eu sou a Rebeca Mota e aqui ao meu lado, Jerusael. Boa noite, Jeru. Boa noite. Eu vou fazer igual você. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos internautas. Eu sou o Jeru Santos e estou aqui mais uma vez, no nosso programa O que a Perifa Tem, com a minha querida companheira Rebeca, e ao nosso lado uma convidada especial, né, Rebeca? Especialíssimo, gente, o Deco. Não tenho certeza que você de casa conhece o Deco, porque ele é ativo na cultura, está em todos os eventos, participa de tudo, e é isso que é importante mesmo, cidadão participativo. E hoje ele veio conversar com a gente sobre essas várias frentes onde ele está inserido. O Deco é Relações Públicas, articulador cultural, presidente e cofundador do coletivo Em Frente, TLGB, é membro do Conselho Estadual de Paradas do Orgulho do Estado de São Paulo, DJ, também trabalha com pesquisa de mercado e ciências de dados. Não é pouca coisa não. Boa noite, Deco. O cara não é fraco, não é, Rebeca? Boa noite, amigos. Boa noite, pessoal de casa. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Espero que a gente tenha aí um papo bacana. Muito obrigado pelo convite. E vamos aí seguir a nossa conversa e ver o que a perifa tem. Eita, isso mesmo. E, Deco, para começar a nossa conversa aqui, nos fale quem é o nosso amigo Deco. Olha, eu sou filho de Maria e José. Eu venho de um povoado na Paraíba, sertanejo. Meu pai veio de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Então, sou filho aí de pessoas nordestinas, descendentes de indígenas. E aí eles vieram para São Paulo ali no final dos anos 80, numa fase de imigração do povo nordestino aqui para a cidade de São Paulo. E aí, quando eu fiz 6 anos, meus pais migraram novamente de São Paulo para Taboão da Serra, na primeira expansão de moradia ali, na verticalização, no finalzinho dos anos 90, ali 96, 97, quando eu tinha X anos. E desde então vivo a cidade, respiro a cidade, consumo a cidade e também luto pela melhoria aqui do nosso espaço, do nosso território. Você acabou de falar que você chegou com 6 anos aqui em Taboão. E como é que você se envolveu na questão da cultura? Olha, foi algo bem natural. A gente sabe que aqui na cidade de Taboão nós temos muitos artistas. Assim, eu acho que todo mundo aqui na cidade conhece um artista, alguém que tem uma banda, alguém que é poeta, alguém que tem um bar ou um centro cultural. E aí, bom, pessoal LGBT, nós não somos aceitos em casa, então onde eu posso ser LGBT? Se não é dentro de casa, vai ser na rua. Então, a partir daí, a gente começa a conhecer os espaços e os territórios fora do nosso seio familiar. E nesse processo, fui acolhido por artistas, também comecei a me desenvolver como poeta nos slams aqui da cidade. Então, tudo iniciou com esse meu afastamento, que é natural de todas as LGBTs, infelizmente, do nosso seio familiar. Então, convivendo na rua, eu aprendi o que era artista e também fui desenvolvendo esse lado mais artístico. Então, desde meus 15 anos, eu venho introduzindo cada vez mais, eu acho que de forma natural, mas foi ali na minha graduação em Relações Públicas que eu estudei sobre mídia e cultura, que aí eu passei a olhar a cultura com uma visão mais técnica e a minha militância passou a ser um pouquinho mais estratégica do que antes. Então, acho que a minha formação também foi um divisor de águas para mim observar a cultura, já estava dentro, mas como algo mais importante e incisivo para a construção aqui da nossa cidade. A cultura, você considera a cultura uma aliada da militância, do ativismo? Como que você vê essas duas vertentes andando juntas? Do
seu trabalho mesmo, né? Olha, eu acho que a cultura é aliada do povo, assim como a política também deve ser. Mas eu acho que a cultura ela é aliada da saúde, ela é aliada do bem-estar, ela é aliada da construção de identidade do indivíduo aqui na nossa cidade. Não só na nossa cidade, como em todo o território, né, em todo o mundo. Então, aliada ela é mais, a cultura, perdão, ela é mais aliada do povo do que de qualquer outra vertente. Então, eu acho que a gente tem que olhar sempre do macro para o micro, né? Do externo para o ser. Eu acho que mais isso. Você falou agorinha, né, que você saiu do seio familiar, até pela sua condição, né, LGBT, né, e foi para a rua e aprendeu a cultura na rua. Como a maioria dos fazedores de cultura, né, vai para a rua para apresentar a sua arte, o seu dom, né? Diga para nós assim, das dificuldades que você teve na rua, né, enquanto LGBT e enquanto fazedor de cultura. Olha, na rua a gente precisa ter aquele jogo de cintura, né? A gente chama de jogo de cintura, porque são várias as circunstâncias em que você fica vulnerável, né? Ainda mais você sendo visceral, ali tendo que abrir o seu lado mais sensível, abrir o seu lado pessoal, ainda mais eu fazer poesia ali nos slams, então eu sempre estava me colocando como um ser mais vulnerável do que os telespectadores, né? Porque esse era o meu papel ali. Eu acho que a maior dificuldade é você morar na periferia e resistir à violência, ao uso de drogas, né? Ao alcoolismo. A gente sabe que esse jovem que começa a ingressar na rua, né, numa vivência mais concisa, independente do motivo, ele está mais susceito a certos tipos de acontecimento. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios, a falta de amparo para esse artista que ainda não se entende como fazedor de cultura, também está ali construindo aquela identidade e aí já está tendo que desviar aí de todos esses problemas sociais. Eu acho que é um desafio muito grande aí para o fazedor de cultura que está começando. Você chega aqui em Taboão com 6 anos, né, ainda criança, viu muita coisa, muitas transformações, muito equipamento cultural chegando, né? A gente tem muitos deles construídos há muito pouco tempo também. E como que você vê essa diferença de quando você era adolescente lá atrás, né, para hoje? Mudou muito o cenário cultural aqui na cidade? Olha, as dificuldades são as mesmas, não digo que não. E assim, sinto que houve uma crescente de fazedores de cultura na nossa cidade, mas eu acho que isso é equivalente ao crescimento populacional que nós temos, né? Acho que todo mundo sabe que nós somos a cidade mais avançada aí do Brasil, terceira da América Latina, mas o que mudou foi a minha procura, né? Antes eu não tinha esse olhar mais amplo do que era cultura, então eu ficava mais segmentado ali aos slams, aos movimentos de hip hop, às batalhas de rap. E hoje, como quando a gente sai daquele coma colonial, né? Quando a gente uma colônia, cara. Que tipo de cultura, o que é cultura agora para mim depois desse coma colonial? E aí sim eu pude ter contato com samba, né, com cultura afro, samba de coco, que a gente tem aqui, que é lindo, temos a Clariana, temos o Casarandá, temos aí, né, o Candearte, aí fazendo uma cocada muito boa. Então eu comecei a ter esse contato. Claro que eles estão aí numa jornada há muito mais tempo, mas eu acho que essa foi a diferença, a forma como eu comecei a procurar. Então, no externo, com certeza muita coisa mudou, muita coisa surgiu, mas eu acho que individualmente a mudança foi maior. Você acredita que se a gente tivesse um investimento maior do poder público, esses fazedores de cultura nós teriam mais força para apresentar o seu trabalho? Com certeza. A gente sabe que existe também a questão da administração pública, né, que vai para além do investimento em dinheiro, mas isso com certeza nós tivemos aí um enfrentamento para o aumento do orçamento aqui na cidade no último ano, para que a
gente tivesse um aumento aí de 1,5% do nosso orçamento. Fizemos aí uma articulação imensa, nunca vi uma articulação tão grande de ir na Câmara. Eles cancelaram essa audiência do LOAS, do orçamento anual, 2 vezes, e a gente lá na porta. Então, creio que nós estávamos buscando esse maior investimento através da lei orçamentária, mas infelizmente nós fechamos aí com o orçamento mais baixo dos últimos anos para a cidade. É claro que isso é advindo de uma má administração, então eu acho que uma coisa reflete a outra. Quando a gente tem uma má administração, logo a gente não consegue utilizar todos os recursos, e foi isso que aconteceu. Nós tivemos uma administração ruim na Secretaria da Cultura, não utilizamos todos os recursos no último orçamento. Então, o que foi que ficou se entendido na cidade? De que a cultura não precisa de dinheiro, porque esse dinheiro foi devolvido no final do ano sem ser sido utilizado. Então, esse foi o argumento. Mas, eu acho que se houvesse vontade, e se houvesse a percepção de que foi uma má administração e não foi a falta de necessidade do artista em si, eu acho que a gente podia hoje estar com um orçamento um pouquinho mais robusto. Mas você não acha que os nossos fazedores de cultura também não está faltando uma maior organização desses nossos fazedores de cultura para que pressionem mais o poder público para esse investimento? Ou os nossos fazedores de cultura não têm acesso à informação? Como é que você vê essa questão? Olha, eu tenho aí 2 análises para se fazer. Quem tem acesso à informação e pode se organizar tem um perfil muito eleitoreiro aqui na cidade. E assim, por mais que eu queira defender candidato X ou Y, na hora da cobrança, isso tem que ser horizontal e a gente não pode ser tendencioso, porque é um tiro no pé. E as pessoas que não têm acesso a essas informações administrativas de como se articular, elas têm vontade, elas fariam até um bom papel dentro de um grupo organizado, só que elas não conseguem nem saber por onde começar, o que deve ser feito, como é que eu articulo isso, como é que eu chego no poder público. Então, sim, existe quem tem informação, quem detém o poder, mas está articulando de uma maneira um pouco tendenciosa, e as pessoas que não têm essa informação, que têm vontade, não conseguem acessar o espaço público ou o poder público para ter um diálogo mais direto ali com a administração, com o governo. Mas quando você tem um investimento, quando você foca a cultura na periferia, de uma forma ou de outra, os fazedores de cultura eles aparecem. Como, por exemplo, a gente tem aí vários saraus, por exemplo, a gente tem o sarau do Binho aqui, a gente tem o sarau da Ponte para cá, mas ainda são poucos saraus assim, se tivesse mais atividades culturais para que os fazedores de cultura se apresentassem, eu acho que teria mais oportunidade para esses fazedores de cultura, não acha? Olha, nós temos bastante coisa aqui na cidade na semana rolando, mas o que eu acho que impede desses movimentos crescerem e alcançarem as pessoas é a falta de visibilidade. Nós podíamos ter aí uma Secretaria da Comunicação, colega de segmento, e será que a Secretaria da Comunicação não poderia trabalhar em prol desses movimentos que já existem? A gente tem uma coluna ali nas nossas mídias oficiais que sejam fomentadas pelo governo, fazendo a divulgação massiva desses movimentos. Nós temos ali na página da Secretaria da Cultura só um projeto da Lei Paulo Gustavo que foi divulgado de forma oficial. Só um. Qual é a diferença para os demais? O que esse teve que os demais não teve? Então a gente vê que rola aí um preferencialismo, e que essa força que o poder público tem de se comunicar com os munícipes
não está sendo usada de forma benéfica. Eu acho que a gente precisa dar visibilidade e amparo para esses espaços, né? E talvez não seja nem criar mais, porque se a gente for ver, a gente tem uma batalha de rap por dia. Exatamente. Uma batalha por dia, assim. E aí menos de 20 km quadrados, 20 km quadrados, 20 km quadrados, na verdade, perdão. E assim, então, coisas a gente tem para fazer. Mas o que falta? Nós temos um serviço de transporte público extremamente caro, né? E a gente sabe que, apesar da cidade ser pequena... E num espaço pequeno, né? Sim. Uma cidade de 20 km quadrados. Mas se você for fazer qualquer percurso entre sua casa e vou dar exemplo eu mesmo. Se eu for fazer um percurso entre a minha casa e a batalha de rap mais próxima, tirando a do Vila Jussara, que rola ali na praça toda quinta-feira, eu demoro 1 hora de caminhada. De ônibus é 15 minutos. Mas será que o valor do ônibus compensa? Né? E aí, será que andar 1 hora para me prestigiar outros artistas também não coloca a minha segurança em risco? Né? Segurança essa que está bem prejudicada na cidade, inclusive. Então, para você ver como tudo está emaranhado. Nós temos falta de circulação das pessoas nesses espaços culturais. Isso faz com que a violência aumente, porque sem esse fomento cultural desses espaços que já estão rolando, a gente fica sem identidade, sem pertencimento, as pessoas não se conhecem, e isso faz com que a nossa segurança vá por água abaixo, como a gente está vendo aqui na cidade. Você já teve alguma experiência com essa questão de preconceito quando você estava mostrando a sua arte? Ou você já viu algum tipo de atitude dessa? Olha, já sofri preconceito pelo próprio espaço onde eu ia trabalhar, né? Eu ia tocar num lugar, era uma balada nível A, e aí eles não me reconheceram como DJ. Então, a minha estética, então eu acho que ter sofrido preconceito, eu lembro muito bem dessa situação, e já vi muitos dos meus amigos sofrendo preconceito, inclusive tem muitos amigos que rimam no vagão, tenho amigos que produzem os rimadores do vagão, dos vagões, né? A Kelly, que é a produtora desse projeto lá em São Paulo, e sempre recebo vídeos e vejo vídeos e depoimentos de pessoas que são brutalmente expulsas do serviço ferroviário aqui, por conta de estar fazendo sua arte. Às vezes os próprios passageiros nem reclamam, muitos deles até gostam, pelo menos eu individualmente gosto muito, mas é isso, nós tivemos o samba criminalizado, e se eu não me engano, em 2016, 2018, eu não lembro quando foi, a gente teve uma proposta para criminalizar o funk. Gente, isso agora, é recente. Então isso para mim é tudo resquício, né, de uma sociedade que foi construída em cima de estruturas no qual qualquer cultura preta que é feita por um preto é considerada crime. Como você se encontra com esse tipo de arte? E como você se reconhece como um DJ também? Porque a gente precisa de um tempo para se desprender desses estigmas e estereótipos. Sim, eu me formei em DJ lá em 2016 pela Mumix, né? E na verdade foi um ano sabático que eu tirei. Vinha trabalhando muito aí desde os meus 14 anos, e aí chegou ali na fase dos 25 anos, eu falei, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu saí do trampo, fiquei 2 anos aí tentando me reconhecer, porque não tinha direito nem de sentir, né? No trabalho você tem que ser uma máquina, e aí você pensando uma criança de 14 anos que não tem tempo de lidar com as suas emoções. Então, tirei esse ano sabático, me formei em DJ, porque eu amo muito de festival. Onde tiver um palco, uma música ao vivo, estou lá no front. E eu falei, por que não passar para o lado de trás, né? Porque já tinha um gosto musical por conta dos sarais, já acompanhei amigos meus, então já tinha esse ouvido para música, e formei em DJ, e aí comecei a tocar pelo interior. E foi uma experiência muito boa, diferente de outros DJs que estouraram aqui em São Paulo. Eu preferi ir para o interior e ficar tocando em festas mais afastadas da capital, por N motivos, enfim. E
eu acho que ser DJ é um dos aspectos que compõe toda a minha identidade como fazedor de cultura, né? Eu acho que não é o carro-chefe, porque eu ainda acho que o meu poder de articulação e a minha militância ainda está um pouquinho mais à frente, né? Eu sou muito mais de ser político e militante do que o DJ, mas eu tenho certeza que, assim, de todas as minhas profissões e facetas, estar tocando é algo que me enche de alegria mesmo. Você acha assim que na questão também da cultura religiosa, que você também, né, frequenta, faz parte da cultura religiosa também, não tem também um grande preconceito na questão religiosa, principalmente nas casas de matriz africana? Com certeza. A gente vê aí na política uma crescente do fundamentalismo dentro das nossas casas de legislação, e isso é só reflexo da sociedade, né? Antes deles estarem, né, dentro da política, eles estiveram em outros lugares, nas mídias. Hoje a gente tem aí, se não me engano, 70% dos canais abertos são pertencentes a igrejas, né, a religiosos. A gente teve aí uma crescente também nos anos 90 de igrejas que compraram as ondas de rádio. Eles começaram pelo rádio, né, foram comprando ali os canais abertos da TV pública, né? Então, isso é só uma ponta do iceberg, né? E quando a gente olha para todo o restante da nossa história de colonização, de repressão e de como a gente foi obrigado a abrir mão da nossa cultura ancestral, por si só já é uma violência, né? Já é uma violência histórica. E quando a gente enxerga, né, coloca uma lupa, um olhar mais próximo no dia a dia, a gente enxerga uma violência dupla. Nós temos aí terreiros que são apedrejados, né, no nosso estado, temos babalorixás e outros líderes religiosos que são mortos dentro dos seus terreiros, né? Tivemos aí a Nordestina que foi morta lá na Bahia com um tiro, né, recentemente. Então, assim, é uma violência que custa a nossa vida, né? Não é uma violência que faz com que o meu trabalho não chegue em tal pessoa, né? Faz com que a minha vida ela se dissipe. Então, com certeza, quando se fala em religião barra raça, isso se multiplica muito mais. A questão da cultura, nós temos aí o Fórum da Cultura, né? Agora nós temos os conselhos, que são leis, né? São leis que devem ser aplicadas, né? Então nós temos o Conselho de Cultura, por exemplo, não está bom, nós temos o Conselho de Cultura, mas esses conselhos ainda não estão ativos, não estão, né? Então, você como ativista, por exemplo, também, né, do Fórum de Cultura do Taboão, né, a gente precisa que esses né, desses fóruns, do conselho, tudo, eles comecem a funcionar para pressionar o poder público, né, para que tenha investimento, né, e não só isso, você não acha que nós precisamos ter representantes, né, no poder público, né, porque se você pegar hoje, Câmara Municipal de Taboão, hoje, entendeu? Quais são os representantes quem nos representa naquela Câmara? Né? Como é que você vê essa questão? Olha, ninguém me representa naquela Câmara, com certeza. Mas a gente sabe que, infelizmente, através dessa falta de amparo, né, que a gente estava falando aí na questão anterior, é como eles conseguem chegar lá. Porque com a falta de amparo, eu não crio um eleitorado com senso crítico, né? Eu crio um eleitorado totalmente dependente dos meus favores, né? A gente vê aí candidatos, né? Onde entra o assistencialismo, né? Sim. Então, assim, com certeza a saída é a gente elevar os nossos, né, iguais aos espaços de tomada de decisão, e isso é urgente. A gente precisa criar esse senso. A
gente ainda vê pessoas que estão condicionadas a esses favores. Mas é porque tal pessoa fez isso para mim. Mas é esse tipo de ação que vai fazer com que você nunca deixe de depender desses favores, pode ter certeza. E o problema não é nem esse. Esse favor pode melhorar a sua vida naquele momento. Mas se você tem filho, pode ter certeza que você está piorando a vida do seu filho. E não só prova disso, a gente vê a extrema-direita avançando em todo mundo. Em todo mundo e conquistando cada vez mais jovens. Então pensa, se um pai que não tem senso crítico, que não abre mão de um favor para colocar alguém no poder, não vai defender nenhum dos seus direitos, imagine como vai pensar o seu filho, imagine como as próximas gerações, né, estarão pensando, isso se houver próximas gerações, né? Exato. A gente tem que pensar muito nisso. Se a prefeitura não faz, a secretaria que é ligada à prefeitura não faz esse trabalho de divulgar os produtos, né, o material dos fazedores de cultura, a nossa imprensa local muito menos. Não é? Então, como que a gente fica quando você tem uma imprensa que cobre apenas o poder público, e é uma imprensa que tem lado, né, que joga a partir ali das suas alianças, e que, para além disso, também não aprofunda para quem são esses cidadãos, para quem são esses agentes, quem são as pessoas tabuanenses, né? Para além dos políticos que fazem, que agem, né, como transformador ali do seu território. Como que você vê a nossa imprensa? Você que também é um comunicador, né, Débora? Eu não vejo imprensa. Não vejo imprensa. Eu vejo tirando que tem notícias que eu sigo também. Quem tem notícia Mas eu não vejo imprensa, eu vejo um mural de encomenda. Eu encomendo ali um espaço naquela coluna, né? Seja através de uma aliança, seja através de qualquer outro interesse, né, unilateral. E aí eu tenho um espaço na nossa imprensa oficial, que é a imprensa de maior circulação aqui. Inclusive a imprensa que quando chega na hora, próximo às eleições, né, começa a fazer uma coisa meio de tabloide, né, meio focalizando, meio TV Fama. Eu acho isso uma coisa absurda, né? A gente precisa de tantos outros movimentos mais inteligentes, né, dessa grande mídia aqui da nossa cidade, enquanto eles ficam fomentando esse reality show, né, como se a briga do poder público aqui fosse algo, né, como se fosse um pátio de ensino médio. E às vezes eu acho que a imprensa daqui não consegue levar a discussão política dessa cidade com esse tipo de ação. Para eles, assim, o que importa é essa imprensa oficial, essa imprensa que esteja do lado do poder público, né? Quando aparece uma imprensa, né, que tenha um outro foco, uma outra, né, visão, que começa a questionar, isso começa a incomodar. Eles vão começar a ser um ser pensante, né? E aí se incomoda, não é, Beto? A mídia, né, ela constrói a cultura e a cultura constrói a mídia. É algo cíclico. Então, assim, uma mídia de larga escala, né, foi feita pela prensa, onde tinha vários livros, né, vários folhetos, inclusive as revoluções também nasceram das prensas, né? Então, assim, logo depois vieram outras mídias, né? Temos os quadros, sempre tivemos as esculturas, mas essas mídias, né, elas são construídas pelo povo, né? E essa mídia, quando ela se torna, quando ela atinge a população em larga escala, ela também influencia a cultura. Então é algo cíclico. Enquanto a nossa imprensa estiver falando somente de política, nós vamos ter uma cidade extremamente cheia de problemas sociais, com falta de N coisas, onde todo mundo pensa em política, sabe? O tempo inteiro. Nem na política, né? Mas no reality show que se cria a partir. Mas quando eu digo é de forma extremamente partidária, né? Extremamente partidária e sem senso crítico. Né? Que assim, O que é pior, né? Eu sou filiado ao partido, eu acho que isso não é novidade para ninguém, mas o meu fazer político não é partidário. O meu fazer político é social. Esse é chato. Não posso encerrar o programa sem te perguntar sobre o Vogue em Frente.
Né? Conta pra gente o que é essa técnica, como que foi produzir esse projeto que também foi fomentado pela Lei Paulo Gustavo. E teve a polêmica do Genequim esses dias, não sei se você acompanhou. Sim, foi discussão. Então, conta pra gente o que é o Vogue, como que foi esse trabalho no CEMU e entra nessa polêmica pra gente caminhar pro final, infelizmente. Certo, gente. Então, assim, eu não faço parte da comunidade Ballroom. A comunidade Ballroom, ela nasceu lá nos Estados Unidos, nos anos 70, né? Quando as drag queens latinas e negras participavam dos concursos, mas elas não ganhavam os concursos, porque elas eram negras. Até então, Cristal Labeja, né, que é a precursora da Ballroom, né, faz lá um discurso memorável e abre a Ballroom, que são as casas de batalhas de drag queens focadas em pessoas negras e latinas, né, para as drag queens negras e latinas. E aí, né, em paralelo, a gente teve a epidemia de AIDS, onde LGBTs eram expulsos de casa. Então, essas drag queens, na sua maioria mulheres trans, começaram a receber esses LGBTs em suas casas. Então, aí nascem as casas de Ballroom. Então, a Ballroom, ela nada mais é que batalhas entre as casas de forma artística, né? Assim como o hip hop. Então, dentro da Ballroom, nós temos o folk, nós temos o commentator, temos o DJ, temos várias outras vertentes dentro da Ballroom. E o Vogue, na verdade, ele é um dos estilos de dança. Nós temos também o Vogue Femme, né? Temos o Old Way, eu não sou especialista, nós temos a Nil Juan, que é o nosso professor, mas eu tive que estudar para escrever o projeto. E aí o Vogue, ele estourou com a Madonna, lá no começo dos anos 90. Então, esse foi o nome que a gente usou para trazer a galera para ir até as aulas lá no CEMU, mas lá dentro do CEMU, né, durante as aulas, a gente pôde conhecer mais sobre a cultura Ballroom. Então, nos primeiros dias, a gente teve só aula teórica, conhecemos a história. Dentro da Ballroom, para você batalhar, você precisa se identificar primeiro. Quem é você? Qual o seu gênero? Qual a sua raça? Se você é não binária, se você é uma pessoa cis, se você é uma pessoa trans. Então, a Ballroom, eu encontrei a Ballroom nesse movimento de entender como pessoa não binária, estava ali perdido, precisava encontrar uma referência, e eu encontrei isso dentro da Ballroom. E aí quis trazer isso para a Taboão. Taboão da Serra é um dos únicos lugares no estado que tem aulas de Vogue de forma gratuita, né? Nós estamos encerrando agora na próxima segunda, infelizmente, né? Todo momento acaba. Mas espero ter a oportunidade de trazer isso novamente para cá, para que isso cresça, porque a gente tem um movimento LGBT, né, qual a gente conhece, mas eu acho que a comunidade Ballroom, ela vem com esse plus a mais, porque ela é construída e feita para pessoas racializadas e para pessoas não cisgêneras. Então eu acho que é um movimento muito potente aí nas periferias, e a gente tem gente pra caramba que quer vir nas aulas, que quer que as aulas continuem. A gente teve aí um pedido de extensão das aulas, né? Então a gente acabou passando aí no planejado, né? A pedido do professor, a pedido dos alunos, e eu espero ter a oportunidade aí de aplicar mais uma vez esse projeto na cidade. Vocês estão convidados para ir conhecer. Então, você chega na Ballroom, assim, você vê aquele monte de gente preta, aquele monte de gente LGBT, e você fala, cara, aqui eu tô seguro. Então, acho que é algo bem interessante aí para todo mundo que quiser conhecer. Para fechar rapidinho, de um tweet mesmo, a questão do Genequim, como que vocês receberam isso? Olha, na hora eu vi como apropriação, né? Eu respondei no grupo e falei, aí gente, é apropriação ou não é? Né? Alguns falaram não, aí veio o Ruane, que é o nosso doutor em artes, professor também de dança em frente, ele já deu a visão dele, eu também concordava, de que realmente assim, primeiro, ele poderia procurar alguém da cena Ballroom para dar aula para ele, ele não procurou, ou seja, ele estava remunerando alguém que não era da comunidade para ensinar Ballroom para ele, e foi assim que a Ballroom nasceu, porque o movimento drag queen nasceu de pessoas pretas, de homens pretos, né, de LGBTs, né, pessoas pretas, e aí o movimento branco veio e pegou, se apropriou desse rolê. E aí, novamente, a gente vê isso nessa situação pontual do Genequim. Mas assim, mas vai dar mais visibilidade para Ballroom, mas por que sempre o porta-voz é uma pessoa branca? Sabe, é assim que a gente acaba perdendo. Todos os acessos, né? Sim, isso é LGBT, gente. Começa por aí. É isso, Gil. Se as pessoas que quiserem, nossos internautas aí, que quiserem saber do trabalho do DECO nos projetos, onde procurar?
Olha, gente, temos a nossa página do coletivo, lá o melhor lugar, @coletivo em frente, tudo junto. Então, sigam esses dois projetos, mas o meu Instagram é @ocandeco, com K. E é isso, gente. Vamos seguindo. Me mandem também os projetos de vocês, telespectadores. Entra Por favor, me convidem. Entrem na página do Deco. Sou rolezeiro. Eu estou aqui anotando já o semeamente, conta com a gente para divulgar, o que precisar, manda o texto também que a gente sobe lá no Quintê, aqui no Que a Perifa tem, né, Ju? E a gente vai trabalhando assim de forma integrada. Deco, muito obrigada pela sua participação. Meu arroba, né? Eu continuo sendo a Rebeca Mota, e meu arroba continua sendo @MotaRebeca. Sigam também o Quintê Notícias, KINT Notícias lá no Instagram. E o que a Perifa tem, que é o nosso Instagram oficial aqui do programa, Júlio. Isso. Quem quiser também entrar aí no meu Instagram, é @Jerusael, né? @Jerusael. @Jerusael. Então lá você vai entrar lá no Instagram, no Facebook, lá, né? Você vai ver. Eu quero dar um salve aí para nossa querida Dinha Souza, né? Dinha Souza, né? Dar um salve para todos os fazedores de cultura de Taboão, porque o nosso programa é exatamente isso, para mostrar a cultura dos nossos fazedores de cultura da nossa periferia. E até a semana que vem. Carlos, nosso amigo Carlos, que está ali atrás das câmeras, o nosso salve, o nosso muito obrigado aí pela força, né? Semana que vem tem mais aí, pessoal. Tchau, Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. O que é que a Perifa tem? O que é que a Perifa tem? Tem coisas boas também.